E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canalesco capivaroso. E no vídeo de hoje, prepara seu coração que eu vou trazer como tá a treta, a bola de neve da treta que vem rodando aí pelo mundo do xadrez envolvendo o nome do ex-campeão mundial russo, Vladimir Kramnik, que recentemente vinha acusando o grande mestre peruano, o Jospin, que hoje joga pela bandeira mexicana, de trapaça no Title Tuesday. Isso levou a um confronto que aconteceu presencial na Espanha pra descobrirem ali se o Jospin realmente era melhor ou não que o Kramnik. O Jospin ganhou esse match, só que isso ainda não encerrou a novela toda. Por quê? Quando o Jospin já tinha ganho matematicamente o confronto, eles ainda jogaram mais 2 partidas. E na primeira partida dessas 2 últimas, o Chess.com realmente falhou, não entregando o lance do grande mestre mexicano, e o Kramnik perdeu essa partida pelo tempo, virou um verdadeiro bafafá. Inclusive, olha a reação dos comentaristas da Espanha no momento da falha. ¿Sí? No, pero ha pasado algo, ¿no? Ha pasado algo. Hostia, ahora sí que ha pasado algo. No, no me lo creo. No, Ahora sí que ha pasado algo. No, en esta partida no. Ahora sí que ha pasado algo. No me jodas que lo vamos a escuchar ahora, chete. Então vejam que nada apaziguou depois do evento. Inclusive até piorou. Porque o Kramnik já falou de forma oficial que vai levar à justiça não somente a plataforma do Chess.com, como também todos da organização. O negócio tá quente. O Kramnik, que tem um largo histórico de acusação de trapaças, ele acusou recentemente também o polêmico grande mestre norte-americano Hans Niemann de trapacear no xadrez online. O Hans ganhou uma berlinesa do Kramnik. O Kramnik falou que o Hans não estava limpo nessa partida e deixou claro que não jogaria mais contra o grande mestre norte-americano. Tem até uma partida famosa, onde o Kramnik entrega de pretas pro Hans, levando o mate do louco, o mate mais rápido do xadrez, jogando G5, F6, e o Hans aplicou o mate com dama H5. Inclusive, o Kramnik também tem uma afirmação polêmica de que pelo menos 20% dos jogadores titulados estão utilizando de trapaça no Title Tuesday. A bola de neve, ela vai aumentando a cada dia. Nesse exato momento, o Kramnik atualizou o perfil dele no Chess.com. A descrição do perfil ele colocou desprezando trapaceiros. E nem o Naka não ficou de fora. Se tu baixar o perfil do Kramnik, logo embaixo tu já vê ele acusando ali também o Naka, dizendo que as estatísticas dos matches que o Nakamura ganha, 52, 53 contra outros jogadores, isso daí não bate. Então, vejam que até o Naka tá no meio desse enrosco aí do Kramnik. Rafael, tudo muito interessante. Agora, será que o Kramnik já jogou online contra o melhor? Por quem é ele? Magnus Carlsen, claro. Será que eles já jogaram? Já jogaram. Não jogaram muitas partidas, tá? Eu vou trazer a última que eles jogaram, que é super polêmica também. O Kramnik jogava de brancas e o Magnus de pretas. Olha o lance número 1 do Noruga. A pergunta que fica no ar é: o que aconteceu nessa partida e será que o Kramnik também acusou o Magnus? Prepara o teu coração e vamos a esta guerra agora. E a partida polêmica está diante dos teus olhos. Kramnik de brancas contra Magnus Carlsen, e o grande mestre russo largou ele mesmo, E4, favorito de Bob Fischer, e tá lá o Noruga. Também ele provoca, pois se mete em vespeiro. Ele não só jogou o H6, como depois que o Kramnik faz o centro clássico das brancas, o Magnus segue lá com E6 e depois de cavalo C3, A6. Isso aqui é uma provocação terrível. Tá pedindo pra entrar nesta bola de neve que vem rodando aí pelo mundo. Bom, o Kramnik seguiu jogando sólido. Cavalo F3, desenvolvendo os cavalos. B5 jogou o Magnus, preparando um fianqueto aqui no flanco da dama. Bispo D3, C5 luta pelo centro. E depois da troca, o Kramnik segue jogando o teórico. Fez o roque e já protege o rei dele. O Magnus fianquetou. A4 tá jogado agora tentando desmantelar um pouco dessa estrutura que avançou rápido pelo flanco da dama. O Magnus jogou com B4, totó no cavalo, e depois de cavalo E2, cavalo F6 tá lá. O Noruga já preparando pra tomar o peão central. O Kramnik falou não, pois não é a Disneylândia. Cavalo G3, segura o centro de cavalo e de bispo, e o Magnus agora D6 pra passar o cavalo pra D7. Claro, tem que desenvolver em algum momento. Dama E2 jogou o russo, cavalo D7 e A5. Ótimo lance. Sabem que o Kramnik controla o salto do cavalo para B6 e também da dama. A posição segue em equilíbrio. O Magnus jogou com dama C7, bispo D2 desenvolvendo, e agora H5 o Magnus já tenta incomodar, punir
esse cavalo que tá na casa de G3, porque o cavalo pode ficar ali meio sem casas, né? Porque a dama tá tirando da casa de E2, a torre tira a casa de F1, o Kramnik defendeu com bispo G5, de cavalo e de bispo a casa de H4, e o Magnus aqui joga outro lance arriscadíssimo, que é cavalo E5. Por que arriscado? Porque ele provoca que a quebra da estrutura dele no flanco do rei, nem é tão claro pra onde vai o rei do Noruga. Nesse momento, o Kramnik vai entrar na linha crítica. Ele trocou em E5 e quebrou o flanco do rei todo do Magnus Carlsen. Só que o Magnus aqui, ele argumenta que no futuro, talvez ele possa jogar pela coluna G. E mais do que isso, com essa linha, além de quebrar a estrutura, o Magnus também sacrifica o peãozinho de H5 que o Kramnik tomou. Falou, passa pra cá que já tá maduro e vamos pra arrebatar. Bom, o Magnus aqui defendeu o peão de F6 e agora vem chegando a ideia de torre G8 e realmente as ideias do norueguês parecem fazer sentido aqui. Não é tão fácil jogar essa posição de brancas. O Kramnik argumenta que ele volta o cavalo pra G3, bloqueando a coluna G, e o Magnus jogou torre H4, ele fica de olho em E4 e ameaça também a ideia de dobrar e pegar o peão de H2, temas de ataque para todos os lados. O Kramnik defendeu essa ideia jogando H3, H2 já tá sólido, e o Magnus torre G8 provocando a tomada de A6. Claro, jamais, o Kramnik não tomou em A6, porque se tu tomar, tu tá levando torre G3, e essa é a ideia do Magnus, ó lá, joga na cravada do peão de F2. O ex-campeão do mundo russo, ele viu, claro, ele jogou o lance rei H2 saindo dos temas, e o Magnus, pá, F5, agora expandindo aqui nesse flanco do rei, tentando abrir umas linhas aqui pro bispo e tudo mais, mas o Magnus ao mesmo tempo tá sacrificando o peão de A6. O Kramnik falou, não, isso não é correto. Pois isso aqui, pra tá correto, só se for uma linha de máquina. O Kramnik tomou o peão que já tava caindo, e agora o Magnus mandou aqui bispo toma E4 pra tentar desestabilizar o cavalo de E3 que bloqueia a coluna. O Kramnik falou, não tem problema, eu tomo em E4. O Magnus tomou de torre, e agora o fino é jogar dama B5, pra não deixar o bispo de A6 muito solto. Só que aqui o Kramnik passou a dama pra H5, que também não tem problema, dá pra jogar. Só que agora o Magnus joga a torre D4, prepara pra entrar na sétima, peça solta, sempre é tema tático, e o Kramnik aqui com pouco tempo no relógio comete um erro grave, que é o lance rei H1, e tá lá, o Magnus já largou a bomba, e foi rápido, ó lá. Ele jogou dama C6, toca o bispo solto e ameaça mate, e não tem como defender a peça e o mate ao mesmo tempo. O Kramnik aqui ele volta a dama para F3, e agora o Magnus recolhe uma peça a mais. Começou com H6, DC, E6, A6, e de repente ficou ganho o Magnus, e ainda com boa vantagem no tempo. Nesse momento o Kramnik jogou C3, aqui a posição já tá de abandono, mas o Kramnik não abandonou, ele seguiu jogando. Veio agora a troca, e depois o lance bispo B4, dá um totó na dama, o Kramnik deu o cheque, o Noruga escondeu o rei F6, o rei tá sólido, e depois dama B6, aqui o Kramnik propõe entrar em um final, o monstro dos finais, claro, não recusou, trocou, e agora o Magnus vem atrás de pegar o peãozinho de B6, não tem mais como defender aqui, o Kramnik abandonou, ou perdeu no tempo, tá? Não é tão claro pra mim aqui no chess.com qual foi o que provocou a derrota, mas eu acho que ele perdeu no tempo, tá? Eu acho que ele perdeu no tempo, porque já tava com muito pouco tempo no relógio. O Magnus arrebata. Será que teve algum pronunciamento? E tá no ar a precisão desta peleia. Observem que o Magnus fez ali mais ou menos 88,6 de precisão, o Kramnik 81,8. O Magnus não fez aquelas pressões absurdas que ele faz muitas vezes em partida relâmpago, mas arrebatou essa partida. Inclusive aqui tem o erro grave do Kramnik, que foi o rei H1, erro também normal dentro de uma partida relâmpago. E não tivemos, pelas minhas pesquisas, nenhum tipo de pronunciamento do Kramnik em relação a essa partida. Não teve acusação contra o Magnus, mas vamos seguir de olho em tudo que pode acontecer aí nos desdobramentos dessa história. Se tu gostou do resumão, curtiu a parte de análise, não esquece de likear e até os próximos vídeos!